meus amigos, estamos de volta para mais um vídeo. E hoje eu quero trazer algumas considerações sobre a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicação de Lula, para cargo do STF. Eu quero analisar o currículo dele, ver se ele tem os requisitos necessários que a Constituição exige e tocar num ponto, né, interessante, é a questão dele ser evangélico. Será mesmo que ele é evangélico? De qual igreja ele é? Muitos não sabem, mas eu morei quase 12 anos em Brasília e eu conheci muitas pessoas, ele não, mas conheci o pastor na qual ele congrega, é o pastor da igreja na qual ele congrega, e ele é diácono lá. O que é um diácono, né? Então nós vamos fazer um bate-papo aqui, sem intuito de julgamento. Quem sou eu para julgar, né? Mateus 7, né? Já diz, todos somos pecadores, todos necessitamos da graça e da misericórdia de Deus, não é verdade? Mas eu acho que informação é muito importante. E às vezes a informação chega um pouco distorcida. Então, eu vou trazer algumas informações e você tire as suas próprias conclusões. Ok? Então vamos lá. Então está aqui o candidato, né, aí indicado pelo presidente Lula, o doutor Jorge Messias. Jorge Rodrigo Araújo Messias, ele é de Recife, nascido em 80, é advogado, atualmente advogado-geral da União, né, no governo Lula. Ele é membro, né, da AGU desde 2007. Ele foi indicado agora em 2025, né, pelo Lula ao cargo de ministro do Supremo, que vai ter uma sabatina aí no Senado. Ele é graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, uma ótima universidade pública, em 2003. Tá? Então, veja, não tem assim tanta experiência, né? Ele é muito novo, ele tem 45 anos. Posso falar porque eu tenho 49? Sou formado em 97, né? Então, assim, eu acho um pouco novo, tá? Mas ainda, não obstante ele ter uma carreira muito boa, né? Mas um pouquinho novo, mas nada também que o desabone. Fez mestrado e doutorado, isso é muito importante, né? Porque a Constituição ela fala que deve ter aí notório saber jurídico, então pelo menos uma pessoa que fez mestrado e doutorado já é uma pessoa diferenciada, né? Tem uma certa qualificação exemplar. Eu não encontrei, confesso também que não procurei com tanto afinco, publicações de artigos e livros, tá? Pelo menos eu não achei, se ele tem, né? Mas assim, sendo pelo menos doutor em Direito, né? Se graduou na Universidade Pública, né? Eu acho que... E fez doutorado e o mestrado na UNB, né? Uma das melhores universidades que nós temos aqui no país. Então, assim, da área do direito, ele, né? A questão do notório, pelo menos eu acredito que pudesse ser um pouquinho mais. Mas diante dos exemplos que nós temos no Supremo atualmente, né? Ou tínhamos, por exemplo, o Dias Toffoli, nem especialista ele é. Quiçá mestrado, doutorado, não tem livro, né? Então, assim, nesse ponto, ele passou em concurso público, né? Diferente do Toffoli. Por exemplo, eu peguei o Toffoli como exemplo, mas tem outros ali que também não tem bem menos que o Jorge Messias, né? Só acho um pouquinho novo, mas nada que o desabone, nada, né? E por ser um cargo... E como um bate-papo, eu tô tomando um café, viu, gente? Como é um cargo vitalício, ele ficaria muitos e muitos anos, né? Não sei se isso é bom, né? A gente tem como entendimento que para uma democracia, ter sempre um giro, né? Uma mudança, né? É salutar, né? Para a democracia. Então, nesse ponto, eu não tenho maiores considerações. Agora, ele tem algumas opiniões que isso é importante, né? Ele tem algumas opiniões
que a gente precisa levar em consideração. Então, por exemplo, ele teve ele fez um parecer favorável agora em 2024 ao aborto em idade gestacional acima de 22 semanas. Então, 22 semanas, nós estamos falando aqui mais ou menos dividido por 4, então seria ali mais de 5 meses, né? Quase 6 meses. Ou seja, acima de 6 meses, 5 para 6 meses. Um bebê que já está completamente formado, né? Eu, sinceramente, eu sou contra, tá? Eu acho que, principalmente nessa idade, né? 22 semanas, tá? Eu acho que é uma posição polêmica, claro. Quem sou eu para dizer quem está certo e quem está errado? Mas é uma posição que devemos ter como parâmetro, né, da pessoa que está sendo indicada. Tanto é que, pelo Conselho Federal de Medicina, eles falavam que era até, né, 22. E ele já entende como sendo favorável, né? E ele, por ser uma pessoa muito ligada, né, ao PT, ele tem aquela questão do chamado Bessias. Quem que não lembra da gravação onde a Dilma Rousseff, então presidente da República, o Lula na iminência de ser preso, faz uma manobra jurídica, né, completamente, se não ilegal, mas imoral, né, utilizar a nomeação de um cargo por um fim distinto. Queria nomear o Lula só para ele não ser preso, né? Ou seja, veja, a nomeação é um direito potestativo dela, né? Tá dentro do poder discricionário da presidente. Só que na gravação ficou claro que era com intuito fraudulento, com um intuito diferente, né, da finalidade na lei na qual ela deveria se ater, né? O princípio e os princípios da impessoalidade, né? Da finalidade, impessoalidade, moralidade. E quem foi levar esse papel foi exatamente o senhor Jorge Messias, que naquele áudio, a então presidente fala o Bessias, né? Com B de bola, né? Então, assim, eu não sei até que ponto ele sabia do que estava sendo feito. Eu não sei se ele sabia da manobra ou não, né? A verdade é que ele sempre foi muito ligado a esse pessoal da esquerda, né? E ele, como advogado da União, né? Ele não era advogado geral da União, ele era somente advogado da União. Ele se prestou a esse papel, né? Então, também é uma coisa aí a se pensar. Bom, eu fiz uma pesquisa aqui no Google e coloca, né, que ele é membro, ele é advogado-geral da União, cotado ao STF e é evangélico. Aí que começa alguns questionamentos, né? Membro da Igreja Batista e diácono da Igreja Batista Cristã de Brasília. Eu, por ter morado em Brasília, como eu falei, eu conheci algumas pessoas, e principalmente nesse meio evangélico. E até onde eu sei, o pastor dessa igreja, né, o Sérgio, uma pessoa assim maravilhosa, reputação ilibada, até onde eu sei, né? Ele sai da Igreja Batista Central, do pastor Vilarindo, que então, o pastor Vilarindo então nem se fala, né? Olha que homem, né? Que exemplo de pessoa. E ele funda a sua igreja, ele sai da Batista Central e funda a sua igreja, né? A Igreja Batista Cristã de Brasília. E o Jorge Messias, ele é membro dessa igreja e diácono. O que é um diácono? Nós temos pastores, presbíteros, obreiros e o diácono. O diácono é aquele que serve, né? Ele recebe as pessoas, ele ajuda a servir o pão e o vinho, né, na ceia. Ele tem esses serviços, né, vamos colocar assim, entre aspas, mais braçais, tá? Né? Tirando qualquer conceito pejorativo, viu, meus irmãos? Todo trabalho é digno,
né? E principalmente para Deus, né? Onde você não ganha nada, você faz de coração, né? Mas assim, o trabalho principal do diácono é esse, né? E o diácono, quando você vai lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, falando aqui de cabeça, tá? Lá fala lá do diácono, né? Que não seja marido de uma mulher só, tenha boa reputação, né? E aqui que começa, acho que seria interessante a gente pegar. Deixa eu ver aqui. Acho que era interessante a gente ler esse versículo, né? Deixa eu pegar aqui, 1 Timóteo, capítulo 3. Bom, ele começa falando do bispo ou pastor, né? Então, só que aí ele começa depois falar dos diáconos. Fala assim, os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Veja, não deve ser amigos de lucros desonestos. Deve apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Então, assim, daquele fato ter gravado, dele fazer parte daquilo, como eu falei, eu volto a dizer, eu não sei até que ponto ele sabia, né? Mas aquilo não pegou legal para ele. Um testemunho um pouco duvidoso, não é? E o fato dele... Aqui, ele fala, identidade, né? Messias escrito como um evangélico de esquerda. Quando você diz evangélico, você diz que você crê nos evangelhos, né? Nos ensinamentos de Jesus e dos seus apóstolos. Ou seja, o Novo Testamento, vamos colocar dessa forma. E a gente vê, eu não quero entrar aqui em polêmicas de direito, né? Assim, cada um faz o que quer da sua vida, mas eu estou dizendo da Bíblia, o que ela diz, só estou reproduzindo o que a Bíblia diz. A Bíblia, ela é a favor da vida, ou seja, contra o aborto. Ela, lá em 1 Romanos, né, Levítico 22, ela é contra a prática, não é contra os homossexuais, ela é contra a prática homossexual, não é? É contra se embebedar, imagina, se é contra embebedar, imagina drogas, né? Prega que as pessoas não roubem, não matem. E o que acontece? Quando você analisa de forma bem grosseira aqui, tá, gente? Bem simplória, direita e esquerda, a gente sabe que a esquerda, ela é ligada mais ao desencarceramento, né? Ou seja, tirar os presos da prisão. Ela é mais a favor de uma família, entre aspas, diferente do que a Bíblia diz, tem uma concepção mais ampla, né? Bem mais alargada do que a família. Então, assim, colocar uma pessoa de esquerda como evangélico, opinião pessoal, quem sou eu, né? Como se diz da brincadeira, na fila do pão, né? Eu tenho dificuldades. Uma pessoa de esquerda, né? Que segue pensamentos esquerdos, ainda mais uma pessoa intimamente ligada com a cúpula do PT, né? Manifestamente, como que eu posso dizer assim, a gente tem que procurar ter, né, parcimônia nas palavras hoje em dia, né? Um partido aí envolvido em escândalos, né? Em vários escândalos. Então, é complicado, né? Então, não que a direita não tenha escândalo, não tenha, né, o centro também, mas a esquerda, ela é um pouco... chama mais atenção nessa parte, né? Eu tenho um pouco de dificuldade. Sabendo das bandeiras, né? O feminismo, eles querem o fim do patriarcado. A Bíblia é a favor do patriarcado, a esquerda é contra o patriarcado, a esquerda é a favor, né, da prática homossexual, da liberdade, né? Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade,
Talvez seja eu que esteja errado. Pode ser, não tem problema nenhum em estar errado. Né? Nós somos imperfeitos. Estou falando que eu tenho um pouco de dificuldade. Então, assim, eu acho que esse termo evangélico de esquerda é um pouco complicado, um pouco forçoso. Né? Veja que nós estamos aqui no Google, né? Então, mas quem sou eu, né? Vamos lá, né? Sua posição de indicação do Supremo é vista como uma estratégia de Lula para ter um ministro evangélico com um perfil alinhado ao governo, ou seja, voto, né? Embora evangélico, sua proximidade com o PT faz com que setores bolsonaristas vejam sua atuação com ressalvas, focando mais na sua lealdade política do que na representação religiosa. Deixa eu só fazer um comentário aqui, não sou nem obrigado, mas eu não sou bolsonarista, tá? Eu não sou de direita, eu sou conservador, tá? Agora, se isso dentro de um termômetro aí que cada um tenha, tá mais para a direita ou mais para a esquerda, é com vocês. Eu sou conservador. Eu acho que os padrões bíblicos são os meus padrões, né? Como volto a dizer, sou pecador, erro como qualquer pessoa, mas eu tenho aquilo como padrão de vida, tenho aquilo como meta de vida, aquilo como o correto, né? Então, e uma pessoa se diz evangélico, então ele tem que ter aquilo como padrão de vida dele também, como aquilo que ele acha certo. E aí ele trabalha para né, para uma pessoa que intimamente, né, com opiniões bem contrárias ao evangelho, então eu acho um pouco complicado, tá? Mas volto a dizer aqui, não, quem sou eu para julgar, né? Não tenho nada contra ele. Até elogiei o currículo dele aqui e tudo. Falei, só achei um pouco novo, mas eu acho que para uma posição de tamanha importância teria que ter um pouco mais de experiência de vida, né? Mas estou falando aqui porque sou um pouco mais velho do que ele, né? Então, assim, é isso, meus amigos. Aí cada um, né? Eu só quis trazer que conheço o pastor Sérgio, né? Frequentou a casa da minha sogra algumas vezes, uma pessoa maravilhosa, só tenho coisas boas, só escutei coisas boas sobre ele, né? E do pastor Vilarino, então, da qual ele saiu da Igreja Batista Central, então, aí, nossa, só coisas realmente fantásticas, né? Agora, ele eu não conheço, o Jorge Messias não conheço, né? Talvez seria interessante conhecê-lo, né? E a gente saber mais. Não depende da gente, depende do Senado, mas os senadores são os nossos representantes, né? Então nós devemos cobrar os nossos representantes para que aprove ou desaprove aí o candidato ao Supremo Tribunal Federal. Tá joia, meus amigos? Um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.